Quero saudá-lo, meu irmão, quero saudá-la, minha irmã. Apresento-me aqui e desde a TV Evangelizar vou à sua casa, você me acolhe aí, para a leitura orante deste domingo, 20 de agosto. No Brasil, estamos a celebrar a solenidade de Nossa Senhora da Assunção, ou Assunção de Nossa Senhora. Originalmente é para o dia 15 de agosto, mas no Brasil foi transposto para o final de semana seguinte, então é o dia 20. Para esse dia 20 de agosto, a palavra do Evangelho é Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. É a visita de Maria a Isabel e depois o cântico do Magnificat. Vamos lá, como sempre, a leitura primeiro, a explicação, tudo orientado à nossa oração na segunda parte. Naqueles dias, Maria se pôs a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. E sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço. Dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos, humildes exaltou, cumulou de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Maria, naqueles dias, se pôs a caminho para uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. São aproximadamente 125 quilômetros. Para aquela época, não dispondo de estradas de veículos, uma mulher jovem nunca partia sozinha. Partia em caravanas, de uma cidade a outra, até lá encontrar nova caravana, até uma terceira e assim outras mais, até chegar ao destino final de 125 quilômetros ao sul. O que foi fazer Maria lá? A visita era para Isabel, aquela senhora idosa, que se achou grávida
se recorda bem a esterilidade. Para aquela época era considerada uma condição vergonhosa para a mulher, porque se pensava que Deus a rejeitara. O problema poderia ser do homem, mas o que se conhecia de tudo isso? Mas foi a jovem de Nazaré visitar a rejeitada e partiu apressadamente. A nossa mente aflora a ideia de que foi lá ajudar a idosa necessitada de amparo, de ajuda, de retaguarda, de proximidade e de auxílio. Mas era esposa de um sacerdote e dispunha de meios. Maria foi até lá para ver os sinais de Deus. O anjo lhe dissera: ela, tua parente, diziam que era estéril, que era rejeitada. A Deus não nada é impossível, e ela foi lá contemplar os sinais de Deus. Foi lá festejar ou alegrar-se com a agraciada. Vamos observar um pouco mais. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, exclamou com um grande grito. Um grito de alegria. Lucas é o evangelista da alegria. E a alegria dos humildes. No Evangelho de Lucas, os humildes com frequência estão a se alegrar. Aqui está Isabel, a rejeitada, humilhada por isso, a festejar a visita, não como se fosse um encontro social, mas a proximidade, a idosa tida por estéril com a jovem, portadora das promessas de Deus na figura do Messias. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? A partir deste versículo e desta indagação jubilosa de Isabel, desenvolveu-se entre os cristãos, particularmente entre os católicos, a ideia de Maria, mãe do Senhor, mãe do Salvador, mãe de Deus. E quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. João Batista, imagem, retrato humano de todas as esperanças do Antigo Testamento. A promessa, João Batista, e o prometido na figura de Jesus, que Maria trazia consigo. Aquilo que para nossos olhos, se quiséssemos interpretar com a biologia, o encontro de duas grávidas era o encontro das promessas do Antigo Testamento com os cumprimentos das mesmas promessas, e aí na jovem mãe Maria de Nazaré. Feliz aquela que creu. Impressionante. Feliz aquela que teve fé. Não se fala feliz porque é a mãe do Salvador, porque é a mãe de Jesus. O evangelista foi cuidadoso. Mãe de Jesus, somente ela. Mãe do Filho de Deus, somente ela. Feliz, bem-aventurada, é a mesma coisa. São sinônimos. É a primeira bem-aventurança do Evangelho de Lucas para Maria, para a mãe do Senhor. A mãe do Senhor ninguém mais será, mas crer, isso é possível para qualquer seguidor, é possível para qualquer discípulo de Jesus. Mulher, homem, crer e herdar esta bem-aventurança que por primeiro foi dirigida a ela, essa possibilidade está aberta a qualquer um que com ela quer crer como ela, mulher de fé, creu. Então Maria disse: minha alma engrandece o Senhor. E em seguida chegam 7
indicativos no seu hino. 7, não esqueçamos, número que significa, no quadro da numerologia, dos significados simbólicos dos números para a época, 7, totalidade, perfeição. Minha alma engrandece ao meu Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Primeiro motivo. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Segundo motivo. Sua misericórdia perdura de geração em geração. Terceiro. Agiu com a força de seu braço. Quarto. Em favor daqueles que o temem, dispersou os homens de coração orgulhoso. Quinto, depôs os poderosos de seus tronos. Sexto, acumulou de bens os famintos. E assim mais. Não se trata aqui de punir alguns e premiar outros, mas de resgatar a nobreza dos perdidos e todos os outros, não expulsos nem excluídos, mas participando da mesma causa e das mesmas escolhas de Deus. Este é o Evangelho primeiro, é o Evangelho desta solenidade litúrgica da Assunção de Nossa Senhora para esse domingo, dia 20 de agosto. A TV Evangelizar também está no YouTube. Segue a gente por lá. Meu irmão, minha irmã, passemos agora para a segunda parte do Evangelho, da leitura orante. O Evangelho é o do domingo 20 de agosto, é a solenidade, festa litúrgica de Nossa Senhora da Assunção, ou celebração solene da Assunção de Nossa Senhora. Desde 1950 foi proclamado o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ou seja, que ela foi levada aos céus. E eis aí o sentido do futuro, da existência de cada um que crer como ela creu. Vamos ao nosso texto, vamos agora fazer do texto bíblico, do Evangelho de Lucas, também a nossa inspiração orante. Vamos primeiro à composição do nosso lugar interior, assim se dizia antigamente, composição do lugar interior, pacificar a nossa interioridade, para que nossa oração não seja apenas um conjunto de palavras pronunciadas em quadros de distração. E hoje somos interpelados a todo instante por imagens, por sons, por vozes, a manter a mente distante de nós mesmos. Vamos nos concentrar. Feche os olhos, respire profundamente. Eu aqui, você aí, tentando perceber aquela linfa de vida que com o ar que respiramos entra até o mais profundo de nós, chega aos pulmões e de lá o oxigênio é absorvido e vai à totalidade do nosso corpo. Também assim o Espírito Santo de Deus não é um corpo, é uma vida que impregna
todos os nossos sentimentos, afetos, paixões, compaixões, a inteireza da nossa alma, vamos falar assim. Vamos juntos, pois, agora, pedir que o Espírito Santo venha orar em nós. Espírito Santo de Deus, és a vida de Deus Pai, és a vida de Deus Filho. Vem participar agora dos sentimentos, dos pensamentos, dos afetos, dos anseios e dos sonhos que cada um de nós manifesta nesse momento de intimidade orante. Purifica-nos para que o nosso falar e o nosso sentir seja retrato singelo e veraz da amizade que queremos cultivar com Jesus. Faze-nos dóceis à revelação que a nós chega pela oração humilde de quem quer, com Maria, festejar a salvação chegada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos tentar imaginar agora o que há pouco fora explicado. Vamos retomar aquelas cenas, agora com imagens construídas. Vejamos, vamos tentar, com a imaginação, que não é fantasia. Fantasia resulta dos nossos próprios sonhos e das nossas próprias criações. A imagem não. A imaginação não. É criar imagens daquelas realidades que experimentamos. Tente imaginar a jovem partindo em viagem, desde Nazaré, um vilarejo, mas há um grupo, há uma caravana que se põe em movimento. Camelos, muares, jumentinhos. E lá também ela, num daqueles animais, sol escaldante como era aquele tempo, 125 quilômetros. Quantos dias, sem saber quando chega, mas por que vai? Quer ela contemplar os sinais de Deus. Isabel, tida por mulher humilhada, agora espera um filho. Qualquer um diria que é uma gravidez extraordinária, mas apenas uma gravidez. Ela sabe que é bem mais, que é um sinal de Deus para ela mesma, a jovem Maria. Prepare-se, jovem, até lá, com ela, Isabel. O que lhe foi prometido a você, Maria, também para ela. Certifique-se, contemple e admire. Ela vai. Viagem difícil, talvez. Vamos já dar um salto. A idosa está em casa, 6º mês de gravidez. Entre o fascínio e o temor, felicitada consigo mesma, porque o que sonhara, Deus contemplou. Para ela significou, ela tem valor diante de Deus. Está a colaborar com o Criador na geração da vida. Para aquela época, era de uma significação existencial tal
que interferia na própria nobreza pessoal. Vamos tentar ver aquelas duas mulheres, uma jovem, outra idosa, a se cumprimentarem. Que alegria, que singeleza. Era o momento no qual o Império Romano nunca fora tão poderoso. Parece até que Deus, para mostrar sua grandeza, se serviria do poder do império e do imperador. Mas é lá, nas vizinhanças de Jerusalém, uma idosa rejeitada pela sociedade porque não gerara nenhum filho, e outra jovem que não tinha nenhum valor porque ainda não gerara ninguém. Mulheres desapreciadas, discriminadas, rebaixadas. Mas eis a alegria e a festa daquelas duas humildes que se reconhecem prediletas do próprio Deus. Tente imaginar. E depois, um passo adiante, Isabel a dizer: a mãe do meu Senhor veio me visitar. Bem-aventurada és tu, porque és uma mulher de fé. Tente ouvir isso tudo. Ver. Cria imagens. Como se fosse um filme. E aí, a jovem tenta se expressar com cânticos. Como se quisesse fazer da própria história pessoal uma única canção. Tem um belo elenco de motivos para louvar o Senhor. Não se faz nenhuma pergunta sobre o seu futuro. Uma jovem grávida, sem casar, naquele tempo, estaria exposta a humilhações. Mas ela sabe que Deus estará ao seu lado. E agora vamos nós, cada um de nós, como se estivesse viajando com ela, perguntando a ela o que ela vai fazer ao sul, lá na Judéia. Talvez esteja ela a narrar, queira narrar a mim e a você, nós que queremos orar, que a jovem, que a mulher considerada rejeitada por Deus, na realidade é alguém predileta do próprio Senhor. Talvez a jovem de Nazaré, que viaja conosco, queira nos dizer e nos recomendar que percebamos os traços de Deus na nossa própria vida e existência. Talvez sempre em viagem, para contemplar com ela o que acontecera com Isabel, ela queira repetir que quem confiar na palavra do Senhor vai vencer todos os óbices, e ainda que a vida seja exigente, haverá todos os motivos para celebrar a vitória de Deus na própria existência. Talvez ela queira perguntar a mim e a você: quais são os medos, incertezas, inseguranças e temores? E ao final, como se ela estivesse a nos ouvir, repetisse a nós o que ela experimentara. Confiar nas mãos de um Deus providente. A vida não se tornará fácil, mas se tornará vitoriosa, porque em cada um de nós o Senhor faz grandes coisas. Então vamos ouvi-la e vamos agradecer a Deus, porque Ele esteve conosco até hoje
e quer participar dos nossos passos até sempre. Faça a sua prece.